Olá, mulheres leves. Boa tarde. Vamos começar mais uma live, mais um bate-papo. Na verdade, estou aberta aqui para participação. Hoje é o Marta Responde e também ajuda ao vivo. Eu estou aqui reformulando o estilo da live, em que vocês vão estar convidadas para participar. Olá, Renata, bem-vinda. Então, quem não me conhece, eu sou Marta, psicóloga e mentora de emagrecimento, e tenho um programa de mentoria em que eu ajudo mulheres a emagrecerem até 12 quilos em 12 semanas. E essa semana nós temos conversado muito sobre o momento que o grupo está vivendo, que é do desapego, do detox do açúcar, da farinha, dos doces em geral, e em direção a uma mudança na alimentação para mais qualidade, focada em bicho e planta, comida de verdade. E aí aquele momento que sobe pelas paredes, que é comer o pé da cadeira, com a vontade de comer os doces e pães principalmente. E aí na terça-feira eu fiz uma live sobre esse assunto e recebi aqui algumas perguntas que eu vou trazer para conversar com vocês, para aprofundar. E também estou aberta para novas perguntas. Quem tiver alguma questão pode escrever ou pode participar da live também. Bom, as perguntas que eu recebi são até parecidas, eu vou ler as três já e depois vou comentando no geral e alguns pontos específicos, porque a gente vê que essa questão do doce, da dificuldade de largar o doce da rotina. Lembrando que aqui eu não faço apologia a radicalismo. Radicalismo normalmente não funciona, né? Proibição, né? Aquela cobrança de fazer perfeito, de fazer 100%, termina trazendo um peso, trazendo uma pressão tão grande que você termina ficando com tanto medo da comida, pensando tanto na comida, porque você não pode, que termina virando um pensamento obsessivo e esse peso todo da promessa, da crítica, e aí não consegue, aí vem a culpa, então dá tudo errado. Então, as exceções, o equilíbrio são bem-vindos, né? Claro, no começo, quanto mais você conseguir evitar, melhor aí para passar pela fase da adaptação e depois você vai achando o seu equilíbrio. Então, essa dificuldade, né, de passar por essa fase aí do detox, do desapego do doce, do pão em especial, tem vários aspectos em comum, e essas perguntas que eu recebi mostram essa semelhança aí do que a gente passa, do que a gente sofre, e depois eu vou comentar alguns detalhes. Então vamos lá. As perguntas: existem, na sua experiência, formas de driblar a vontade de comer doces? Eu estou muito empenhada nisso, mas sou pega de surpresa no pensamento em açúcar. Olá, Lu, bem-vinda aqui. Estamos aqui conversando sobre a dificuldade de largar os doces. Bem-vinda, Rose. E o pão também pode entrar aí, né? Porque no final das contas o pão tem muito um efeito parecido com o açúcar. Então, estou lendo aqui as perguntas que eu recebi, vou comentá-las no geral e depois entro no detalhe. A segunda pergunta: a hora mais difícil para eu deixar de comer doces é após o almoço, e eu sei que é um gatilho. Como eu posso mudar isso? Me sinto perdida. A terceira pergunta: eu já prometi tantas vezes para mim que aquele era o último doce que eu comeria, mas eu sempre tropeço nessa promessa. Tem hora que eu juro que bate um desânimo. E aí vocês também sentem coisas parecidas? Podem dar um joinha, um ok, confirmando que faz sentido para vocês também se identificam com essa vivência. E a última pergunta: Marta, me ajuda, mulher, eu sou a maior formiga da face da terra. Acho que nós todas somos, né? Mulher tem um vínculo especial com doce, seja pela história, seja pelos hormônios. Alô, eu comecei a comer chocolate 70% e morro de medo de viciar. Lu, mas o chocolate 70% não é tão doce, né? Tem o amarguinho. Mas, claro, qualquer alimento a gente tem que estar atenta pra gente não criar esse apego, assim, de, meu Deus, não vivo sem, né? Às vezes é bom mudar a rotina, mudar o hábito pra não ficar assim tão, né? Todo dia eu faço aquela mesma coisa, tenho que comer chocolate. Mas
tá funcionando para você, né, Lu? Então não tem problema, não tá exagerando, também não precisamos ficar com tanto medo das coisas, né? A gente pode ser mais leve, ser flexível. Bom, depois da live de terça, senti que ainda há saídas para mim, ainda posso mudar. Quais você acha que seriam os 3 passos iniciais para começar esse processo de desmame? Que bom que eu estou lançando aí esperanças, essa é a minha função, de espalhar, né, uma esperança, uma fé, um acreditar em você e na possibilidade de sim, é possível mudar de uma forma mais leve, mais sustentável, com bem-estar, e que você não fique nesse sofrimento, nesse peso da cobrança, da promessa, como uma das que me escreveu colocou, e também não tenha um pensamento que também me colocaram aí num comentário umas semanas atrás, de que, não vem com esse papo que comida saudável é ruim, é chato. Não, né? Eu quero colocar aí a esperança em vocês que é possível mudar, é possível emagrecer, ter saúde, comer bem, não passar fome e ainda ter prazer. Como a Lu tá colocando aí que, né, emagreceu 14 quilos, né, Lu? E come aí seu chocolatinho 70% e tá super feliz. Então eu queria ressaltar aqui alguns pontos semelhantes dessas 4 perguntas. O primeiro é que é o mais comum, né, é que o foco termina sendo no problema, na consequência e não na causa, não na solução. Ou seja, você parar de comer o doce, ou na verdade você não ter a vontade ou o pensamento de comer doce, ele é a consequência, ele é o problema. Você está atacando o problema, a causa, né? A consequência, a consequência e não a causa. E aí é igual a gente ficar tentando tirar água de um barco que está furado em vez de consertar o buraco. Claro, você vai evitar que o barco afunde, é verdade, tem hora que a gente tem que ficar fazendo isso. Mas se você não parar para consertar ali o buraco, você vai ficar esgotada, você vai, né, perder as forças só tentando tirar água e vai até desistir, vai afundar, né? Se você não chegar ali num porto seguro e tirar o barco e consertar. Então, a questão principal que eu vejo é que as pessoas, né, as mulheres, os tratamentos, as propostas para emagrecimento focam no problema, na consequência, que é, eu tenho muita vontade de comer doce, eu tenho muita ansiedade, eu tenho um pensamento obsessivo, então eu tenho que controlar, eu tenho que driblar, foi essa palavra que foi usada, né? E não de dar um passo para trás e tentar entender o que está trazendo essa vontade incontrolável, né, de comer doces. E aí sim atuar na causa, na origem do problema e resolver de uma vez por todas e de uma forma leve, com bem-estar, porque imagina, você tem que ficar controlando, você tem que ficar se contendo, né, ou tentando mudar o seu pensamento, é muito desgastante, é pesado, é chato e tem uma hora que você desiste. Então, primeira coisa, para essas 4 perguntas que eu acho que representa o que nós pensamos, sentimos e tentamos fazer, é mudar o foco, tá? Não foca, eu tenho que parar de comer açúcar. Não, vamos ver por que essa vontade está vindo tão forte, tão frequente. Eu vou apontar aqui alguns passos, algumas dimensões para entender essa vontade e o que fazer com elas. Então aguarde mais um pouquinho, que é respondendo a última pergunta, né? Quais seriam os 3 passos iniciais? Um outro ponto que eu queria colocar é a questão do gatilho, né? Que uma das perguntas colocou. Esse ponto é bem interessante e tem a ver também com uma outra live que eu fiz mais no passado sobre hábitos, né? É claro que se você tem ali um hábito, como a Lu colocou, né, que tem medo de viciar, se você começa a colocar uma rotina em que aquele comportamento se repete todos os dias e quando você não faz o comportamento, você fica meio que, né, incomodada, agoniada, presta atenção. Aí tá criando um hábito aí, uma rotina que é importante da gente
parar para pensar, opa, né? Eu tô só substituindo hábitos ou eu tô realmente ficando mais flexível, mais fluida, mais leve, e aí tanto faz se eu tenho meu chocolate, se eu não tenho. Olá, Flávia, bem-vinda. Então, o que a gente precisa entender para virar essa perspectiva de não olhar para a consequência, mas olhar para a causa, é que a vontade de comer doces, né, o pensamento e o ato de comer doce, ele vem de várias dimensões. A primeira, a gente pode colocar que ela é até da nossa história, né? A gente tem uma relação com o açúcar, com o doce, na nossa cultura, muito forte, né? O brasileiro, falando aqui, mas o ocidental de uma maneira geral, mas falando do brasileiro, a gente come muito doce, né? Algumas regiões do Brasil mais do que outras, mas né, se a gente olhar para as festas infantis, a quantidade de doces, é exagero. Aí você come doce lá, ainda leva o saquinho de surpresa, lembrancinha cheio de doces. Né, sempre que você quer agradar uma criança, você dá doce. Sempre que você quer presentear alguém, você dá doce. Alguém tá nervoso, você dá doce. Alguém conseguiu ali algum mérito, né? Aí você dá uma caixa de chocolate. Então, tem esse costume nosso, essa relação próxima com o doce. Então, em parte, vamos dizer assim, não é culpa sua, né? A gente cresceu ali acostumada com o doce fazendo parte da nossa rotina, e a nossa alimentação ao longo aí das últimas décadas também foi sendo mais concentrada no doce. Então a gente toma, não é mais leite puro, é leite com Nescau, qualquer coisa mais doce que Nescau, depois bolachinha, biscoitinho, bolo de café da manhã ou de lanche pro lanche das crianças, suco, aí põe açúcar no suco, a sobremesa. Então também na nossa alimentação do dia a dia, ela está muito recheada de doce. Então, uma parte vem aí da nossa história, né? E junto com a cultura, com o social, que todo esse glamour, esse apelo ao doce para os momentos especiais. Então tem aí a sua história, a história da sua família e a história, né, cultural, social da nossa sociedade, do nosso país. Tem também a questão das nossas emoções, né? Se você, ainda mais na nossa história, se você utilizou o açúcar, o doce, né? Se você aprendeu a usar o doce em momentos de emoções difíceis, por exemplo, quando você está chateada, quando está nervosa, quando está triste, aí, né, não aprendeu a fazer a gestão das emoções, e hoje em dia, né, quando está ansiosa, com raiva, triste, sozinha, vai comer doce. Oi, Lu, você colocou sobre a fruta. Ainda tem a fruta, que é doce, exatamente. E as frutas hoje em dia são muito doces, né? Pela evolução aí da genética, né? Foi aprimorando, teoricamente aprimorando as frutas para que elas fossem o mais doce que conseguiam, para vender mais. Então também a gente tem um grande estímulo para comer muita fruta, né? Tem um certo mito que fruta é a melhor coisa do mundo, você pode comer 5, 7, 10 porções por dia. Tinha aquele mínimo, né? Mínimo 5, 6 porções. Claro, fruta quando você está saudável, ela é ok, mas não há essa necessidade de comer desesperadamente sempre uma fruta, né? Porque ela é muito doce. E como a Lu lembrou, né? Hoje em dia está mais doce ainda. Então, além dos doces, a gente ainda aprendeu a comer muita fruta mesmo, bem lembrado. Então, voltando, né, na dimensão, a gente falou da dimensão da nossa história pessoal, da história da nossa cultura, da sociedade, que gira em torno do doce, e a das emoções, né? Que se a gente aprendeu a vincular comer um doce com emoções difíceis e não aprendeu a lidar com aquelas emoções, hoje em dia a gente vai ter que olhar para as emoções, como a gente lida com as emoções, para desapegar um pouco do doce, ou para não precisar do doce no momento de uma emoção difícil, a gente saber o que fazer além de comer doce, né? Olá, Giovana, olá, Rose, bem-vindas, fiquem à vontade se quiserem fazer perguntas, qualquer uma, mas a gente tem conversado aqui sobre essa fase da dificuldade de largar aí os doces em geral, mas os pães, os bolos, né, também. Uma outra dimensão que está envolvida na causa
né? Só resumindo aqui, resgatando, a gente está conversando sobre o fato de que a gente precisa tirar o foco do sintoma, da consequência, que é vontade de comer doce, e pensar nas causas para realmente resolver o problema, né? Para realmente ter uma mudança aí que você vai deixar de sentir tanta vontade de comer doce, tanto pensamento no doce, e o doce vai ser ali aquele momento especial de vez em quando, como deve ser. Então a outra dimensão é a questão do hábito, como eu coloquei aqui, comentando uma das perguntas, que se eu coloco, né, um comportamento que se repete todos os dias ou com uma frequência alta, o nosso cérebro vai marcando ali aqueles circuitos, vai se acostumando com aquela sequência de comportamentos. Então, como a pessoa colocou, tem um gatilho, aí tem um comportamento, aí tem um benefício, tem um resultado. Então, né, tem um condicionamento, como a gente chama em psicologia. E esse condicionamento ele é tanto comportamental como cerebral, que as pesquisas estão mostrando, porque vão formando circuitos no nosso cérebro de acordo com aquele contexto e aquele comportamento. Então, a pessoa fala aqui na pergunta que ela tem vontade de comer doce todo dia depois do almoço. Eu também tinha essa vontade, era assim, a última garfada já dava aquela vontade na boca de comer doce. E aí eu ficava, né, com aquela vontade ali na boca. Então, o gatilho é depois do almoço, ou então o sabor da comida salgada na boca, aquele horário, né, do almoço, aquele momento ali da tarde, você já começa a ficar cansada, enfim, você tem que identificar qual que é o gatilho, e aí vem o comportamento comer o doce, e aí vem o prazer, né, prazer do sabor doce na boca. Então é assim que se forma um hábito e vai criando ali um automatismo, e como eu já tenho colocado em algumas lives, o nosso cérebro, ele tem preguiça, né? Ele tem preguiça de mudar, porque olá Maria, bem-vinda. Ele quer economizar energia. Então, se entra num modo de repetição, cria esse automatismo, e aí o cérebro, né, já vai, aparece o gatilho e já vem o comportamento. É igual dirigir um carro ou executar qualquer tarefa que demanda ali uma sequência de atos e que você não precisa mais pensar para você executar, né? Olá, Mari, bem-vinda. Então tem o gatilho, você já, né? Então quando você liga o carro, você já sabe que tem que colocar a marcha, tem que apertar ali a embreagem ou o acelerador, enfim, dependendo se o carro é automático ou manual, você até se atrapalha se você está acostumada com porque sai do seu automatismo. Então, porque o cérebro quer economizar energia, quando cria um hábito, quando cria esse automatismo, é mais difícil de você quebrar. Então, uma das dimensões desse problema, né, de comer doces, é o hábito. Então, você tem que identificar o que é o gatilho, é uma emoção, é um momento do dia difícil, é um sabor na boca, enfim, o gatilho pode ser qualquer estímulo, qualquer sinal, né, no ambiente ou nas emoções ou no físico que te dá essa vontade do comportamento. Mara, agora que vi que festa fixado, o que foi? Eu coloquei errado o tema? Não entendi. Bom, então é importante você aprender como mudar um hábito, como mudar um comportamento. Tem metodologia, tem técnicas para isso. Eu já fiz lives só sobre isso, tá aqui no perfil. Vocês podem procurar, depois eu posso mandar também para quem quiser o link. Que aí você entende como o hábito funciona e qual é a melhor forma de atacá-lo. Uma das questões, por exemplo, que a metodologia de mudança de hábito coloca é que não adianta ou não funciona muito você tentar mudar o hábito no meio dele, quando já apareceu o gatilho. Então, tá ali, apareceu o gatilho, como dessa mulher leve, que ainda não tá leve, mas vai ficar... a hora do almoço, né? Depois do almoço. Aí já tá com vontade de comer doce. Você tentar controlar ali naquele momento não funciona muito, né? Porque aí você vai ficar na força, naquele sofrimento, naquele peso. E aí termina que você, né, muitas vezes não consegue driblar. Olha a palavra que a outra pessoa usou, né?
Quanto tempo a gente consegue driblar uma situação, uma vontade? Parece que a gente está sempre fugindo, né? Vai ter que sempre se esconder, assim, vou driblar a polícia. Uma hora escapa, até porque você está cansada. Aí vem a crítica, aí vem a culpa, vem o arrependimento. Então, para mudar um hábito, né, e atacar, então, a causa e realmente ter um resultado efetivo, você precisa já analisar o hábito antes e já se planejar uma mudança antes de começar a sequência de hábitos, porque você interromper é muito mais difícil. Então, tem conhecimento, tem metodologia aí, que a gente trabalha na mentoria no passo a passo, mas eu também sempre entrego aqui no conteúdo gratuito como fazer. É só você assistir aí a live, ver meus conteúdos que você vai colocar em prática. Mas já estou dando aqui um spoiler que é isso. Se planeje, observe o seu hábito antes, tente mudar ali a sua reação ao gatilho. Por exemplo, o que eu fazia para quebrar esse meu hábito, que era exatamente esse, eu escovava rapidamente os dentes. Parece bobo, né? Mas realmente a vontade de comer doce vinha para contrabalançar com aquele salgado do almoço, né? Eu gosto assim desse contraste, doce, salgado, doce. É terrível, né? Aí você come doce, aí logo você tem vontade de comer o salgado, aí come o salgado, tem vontade de comer doce. Então eu escovava os dentes. Por quê? Aquela sensação até adocicada e mentolizada da pasta de dente já me aliviava, já me satisfazia um pouquinho. E também você comer doce com gosto de pasta de dente não fica gostoso, então já, né, atrapalhava. E também você não quer sujar os dentes depois que você limpou, né? Então me ajudou. Então, era a solução? Não, mas pelo menos me ajudou a quebrar o hábito, né? Enquanto eu ia trabalhando aquelas outras dimensões que eu coloquei, das emoções, do costume, né? Do apego que veio da nossa cultura, da nossa história, da nossa dimensão social. Então você tem que atacar por todos os lados, né? Não dá para focar só em um. Eu vou focar só no hábito. Bom, mas tem as outras, né? Ele é sobredeterminado, como a gente chama em psicologia, né? Tem várias causas. Então é mais efetivo e fica mais fácil, mais leve, se você atuar em todas as causas e não no problema, né? Que não posso comer açúcar, não posso comer açúcar. Aí não funciona mesmo. E por último, tem duas dimensões muito importantes que a gente esquece, que é, primeiro, o físico, né? A gente está vendo na mentoria, por exemplo, que tem uma dimensão aí de um certo vício, né? Eu acho pesada essa palavra, enfim, tem diferenças em relação às drogas ou o álcool, mas dá pra gente pensar essa analogia, essa metáfora, né? Porque eu até já trabalhei, né, na área da dependência química. O que determina uma dependência? É quando você tem uma síndrome de abstinência. O que é uma síndrome de abstinência? Quando você interrompe aquele uso, o seu corpo reage com sintomas, com o mal-estar. Então, por exemplo, se você está ali acostumado a beber café, você fazer um teste, você tira o café, se você tem dor de cabeça, sonolência, não consegue pensar direito, não consegue se concentrar, tem um mal-estar, isso é síndrome de abstinência, ou seja, o seu corpo está dependente daquela substância, no caso do café, a cafeína, e está sentindo falta, e aí ele está meio que, né, se desequilibrando, está meio destrambelhado, não sabe funcionar sem aquela substância. A mesma coisa o cigarro, quando a pessoa para de usar, né, tem um monte de sintomas de mal-estar. E não estou nem falando do mal-estar psicológico, né, que tem mais a ver com o apego, com o hábito, com as questões emocionais. Estou falando da parte física, do corpo. Então, se você usa sempre aquela substância, tem substâncias que têm esse poder, essa capacidade de, primeiro, atuar no sistema nervoso central, que é no nosso cérebro e na nossa coluna, nos neurônios, né? E aí a substância, vamos dizer assim, ela é utilizada pelo nosso cérebro, com os nossos hormônios, e passa a depender dessa substância. E aí, quando retira, tem a síndrome de abstinência. Então, o café, o cigarro, o álcool, as drogas e o açúcar têm essa capacidade, né? É claro que o açúcar não tem uma síndrome de abstinência tão evidente
como coloca, né? Por isso que não dá, a comparação ela é próxima, né? Não dá pra gente dizer que é igual, só um cuidado técnico. Mas quando a pessoa para, né, de comer tanto carboidrato como esses, né? O açúcar, os pães, que aí dá uma diferença muito grande, ela tem uma série de reações, né? Como dor de cabeça, mal-estar, às vezes dá uma queda na energia. Então você vê que o corpo tem ali uma certa dependência, né? Não é só um mal-estar emocional, né? Uma vontade de comer, eu não sei o que fazer com a vontade. Então, como é que a gente supera esse problema? É fazendo a desintoxicação, é ficando alguns dias, né, semanas, sem usar, até que o corpo reaprenda a funcionar sem aquela substância. Então, você quer parar de ter vontade de comer açúcar sem parar de comer açúcar? Isso não vai funcionar. É isso, né? Você vai ficar tirando água do barco que está furado sem consertar o barco. Então, precisa mesmo passar por esse detox. Não tem como. Vai ser difícil no começo, mas não é impossível. Se você focar que eu estou fazendo um tratamento, eu estou me desintoxicando, é igual quando a pessoa vai para uma clínica, né, para um detox, para dependência química e vai parar com cigarro, com álcool, com drogas ilícitas. Então tem que focar que vai ter que passar ali. Normalmente são os primeiros dias, 2, 3 dias, depois essa, né, parte mais física já se reequilibra e o seu corpo não pede tanto açúcar ou tanto carboidrato. Porque é isso, gente, quando você come, dá um pico de glicose que aumenta a insulina e aí baixa a glicose, aí você tem vontade de comer de novo, porque a glicose baixou. Então, quanto mais você come açúcar, farinha, né, coisas feitas com açúcar e farinha, mais você vai ter vontade. Então, a gente tem que parar, tem que dar um corte nesse circuito, né? Não dá para esperar a vontade não vir, né? Ou driblar a vontade só. Tem que realmente tomar uma decisão, focar e parar. Agora, se você só para, fica mais difícil. Quando você para fazer esse detox, trabalhando a sua mentalidade, trabalhando as suas emoções, trabalhando os seus hábitos, trabalhando aí esse desapego, essa conscientização das funções, né, sociais, culturais e relacionadas com a sua história que o doce tem. Aí fica mais fácil, você não precisa ficar só driblando, fugindo da vontade, tentando controlá-la, porque aí você está mais preparada para passar por essa fase mais difícil da desintoxicação, do desapego e consegue chegar lá, né, no médio prazo, ali alguns 3, 4, 5 dias, uma semana, né, tolera, trabalha também a frustração, que a gente trabalha muito a mentalidade de aguentar, de ser resiliente ali naquele momento e de conseguir enxergar o resultado ali no futuro, né? Daqui a uma semana, 2, daqui a um mês, daqui a 2 meses, quando você começa a emagrecer. Então, a vontade de comer doce vai diminuir quando você fizer esse trabalho. Agora, o problema é que as pessoas querem não ter a vontade, não ter o pensamento obsessivo, sem fazer esse trabalho. Aí fica complicado, né? Eu quero acordar um dia e não ter vontade de comer doce, mas meu corpo está viciado em açúcar e farinha, né, que tem efeitos parecidos. Eu tenho o hábito, né, não questionei, não trabalhei ali a quebrar o ciclo do meu hábito. Eu tenho, né, as minhas emoções difíceis que eu não sei o que fazer com elas, eu só quero engolir ou apaziguar, né, anestesiar com doce. Eu tenho toda uma cultura, uma história que me levou a usar e me acostumar com o doce, e eu quero, né, vamos dizer assim, ignorar isso tudo e simplesmente controlar, driblar o comer doce. Não funciona, gente, não funcionou até hoje, por isso que a gente consegue por um tempo, ali uma semana, um mês, 2 meses, emagrece, tá até com uma alimentação saudável, né, até quebrou o ciclo ali do vício, mas tem todas aquelas outras dimensões que ela não trabalhou, que a pessoa não trabalhou, e aí volta a comer, né? A gente fala que na área das drogas, né, ainda nessa analogia, o mais difícil é a dependência psicológica. Todo mundo fica preocupado, cocaína vicia, maconha vicia, não sei o que vicia.
Mas a dependência física é a mais fácil de resolver. Você se tranca ali numa clínica e em uma semana seu corpo já está limpo. E por que as pessoas voltam a usar? Né? Você faz uma dieta ali de um mês certinho, né? Emagrece, se desacostuma, desapega, desintoxica. Mas por que você volta depois de uma forma também exagerada, né? Porque tudo bem você voltar a comer doce, mas de uma forma mais equilibrada, mais no lugar da exceção. Porque você não trabalhou aquelas outras dimensões. Lembrando, as emoções, a dimensão cultural, social, a sua história pessoal, o hábito em si. Então, para conseguir realmente resolver esse problema, aí vamos lá aos passos que a nossa participante pediu, né? Tem que parar para analisar todas essas suas dimensões, até fazer mesmo, sabe, um inventário, faz um diarinho, né? Como é que é a minha relação com doce, como é que é a minha história com doce, quais são os gatilhos que me levam a comer doce, o que eu estou buscando como recompensa, quais são as funções do doce, né, com as minhas emoções. Muitas respondem, eu estou ansiosa. Ansiedade virou um nome para tudo, para qualquer coisa. Mas tenta entender o que é. É uma ansiedade mesmo? É uma apreensão pelo alguma coisa que vai acontecer? É uma agonia, uma crise existencial, porque sua vida não está muito boa? Sabe, começa a... E é o que eu falo, né? Em vez de brigar com a vontade de comer doce, em vez de brigar com a ansiedade, use, né, esses sinais do seu corpo, da sua pessoa, do seu psiquismo, como mensagens, como uma comunicação, estão te dizendo alguma coisa. Então, quando você para se interrogar, para tentar se entender o seu corpo, entender o seu emocional, aí sim você vai estar olhando para as causas e achando, né, algumas possíveis soluções, resolvendo ali, por exemplo, suas emoções, seus hábitos familiares, por exemplo, dizer, ok, na minha família a gente sempre comemora com doce. Será que eu consigo achar outras formas de comemorar as minhas conquistas, os meus méritos? Pode ser. Então você começa a mudar ali, quebrar, né, com os costumes que você aprendeu na sua cultura, na sua história. Então percebe que é um mergulho na sua, na sua história, na sua pessoa, na sua intimidade, que pode trazer muitas descobertas e muitas soluções que estão em você e que você não conhece, né? Porque nós somos, sim, seres aí 90% inconscientes. Mas se a gente parar, né, e começar a se interrogar, começar a buscar resposta em nós mesmos, a gente vai tornar muito desse inconsciente consciente. E isso vai te trazer uma clareza, uma possibilidade de mudança, né? Uma liberdade de fazer diferente, que é incrível. Então é isso. Pare de focar no problema, controlar a vontade de comer doce, ou de controlar a ansiedade, e foque no que pode ser as suas causas, as suas origens, para você ter um outro entendimento e começar a ter uma outra relação com a comida e com o doce. Então, vou ficando por aqui hoje. Espero que tenha sido instigante, inspirador para você começar aí essa jornada interior para se conhecer e buscar a solução em você. Beijos, até terça-feira.